Ainda não, diz que é jogo. 49, acabou! Acabou! Que Pelé! Ceará 3, CRB 0. E come pegar em cima do time do CRB. Vem aí o lance final aqui. A 3 FM. Adriano Júnior. Aí eu vi vantagem. CRB. Ceará. O juiz apitou, mas a bola ainda rola. A 3 FM. Com o lance final. É isso, o lance final aqui nos 91,3 da 3 FM. Resultado mais do que favorável, mais do que tranquilo. 3-0, Vozão, hein? A primeira vitória alvinegra na Série B do Campeonato Brasileiro, fora de casa, em cima do CRB. Quem diria, hein? Primeiro tempo onde o alvinegro foi muito pressionado, o Eberson salvou o Ceará e no segundo tempo 3 gols e sem o Ceará tomar nenhum. 3-0 pro Ceará, hein? Você que pegou o bonde andando, o alvinegro ganhou de 3-0. Que ligou o rádio agora, felizmente você não acompanhou a narração do J1, perdeu muita coisa, hein, irmão? Mas tem o lance final aqui para você acompanhar a repercussão da primeira vitória do Ceará na Série B do Campeonato Brasileiro. É o lance final que tá no ar aqui nos 91,3 da 3 FM, parceria radioartilheiro.com.br. Tá só começando. Rodrigo Cavalcante, o cara do campo de jogo. Os jogadores do Ceará aqui no gramado do estádio Repelé vão saudar os torcedores na arquibancada, os jogadores se cumprimentando dentro do campo. Daqui a pouco chega alguém do Ceará pra gente conversar e bater uma palavrinha. Afinal de contas, 3-0, a primeira vitória da Alvinegra na Série B. Valeu, Rodrigo Cavalcante, já ele volta. Adriano, por aqui é Everton Páscoa. Vamos lá. Já pra entrar atenção, eu podia entrar de volante. E eu entrei e fui coroado ali com esse gol que eu tava precisando já faz algum tempo. Obrigado, Everton. Tá aí o Everton Páscoa falando aqui com os amigos da 3FM, eles conversando rapidamente, os jogadores do Ceará que seguem saudando o torcedor que veio aqui a Maceió. Festa bonita da torcida do Ceará. 3-0, o vovô conseguiu seu primeiro resultado positivo na Série B do Campeonato Brasileiro, Adriano. É isso, Rodrigo Cavalcante, ouvindo aí o Everton Páscoa, que participou diretamente dessa vitória alvinegra, marcou o seu, como o Bill também, do banco de reservas, que o Ceará também tirou aí. Já podemos dizer que foi uma goleada, 3-0, né? Eu particularmente já considero goleada. Tem gente que não considera, mas eu considero 3-0, um placar dilatado, favorável ao alvinegro, que passou aí pelo CRB, passou pelo primeiro teste, conseguiu a primeira vitória na Série B, recuperando, né? Se é que podemos dizer assim, os pontos perdidos contra o Paysandu na estreia no Castelão. Agora, terça-feira, o alvinegro estará em campo de novo e enfrenta um adversário, para variar, difícil, né? Não tem adversário fácil na Série B. O alvinegro estará em campo na próxima terça-feira contra o Atlético Goianiense, que venceu nessa rodada 2 vitórias. O Atlético Goianiense, 2 equipes na Série B com 2 vitórias. O Vasco da Gama, que é o primeiro, e o Atlético Goianiense, que é o segundo colocado, as 2 equipes com 6 pontos. O Atlético passou ontem pelo Londrina, placazinho apertado. Aliás, o Atlético passou pelo Brasil de Pelotas ontem, lá em Goiânia. E o Vasco é primeiro com 6, saldo de gols melhor que do Atlético, que é o segundo, que tem também 6. O Ceará hoje é terceiro colocado, hein? O Ceará é o terceiro colocado com 4 pontos e 3 gols de saldo, né? Com o Luverdense também com 4 pontos, mas perde no saldo de gols. O Bahia é quinto, também 4. O Goiás, sexto colocado, 4 pontos. Até o sétimo colocado são 4 pontos. Aí o saldo de gols é que faz a diferença. E o Ceará mandou 3 hoje, por isso que tá melhor do que todos. O Criciúma é o sétimo com 4 pontos. O Vila Nova, oitavo, 3. O Avaí, nono, 3 pontos. Brasil de Pelotas, 10, 3 pontos. Náutico, 3 pontos, 11º. 12º, o CRB com 3 pontos. O Paysandu é 13º, 2 pontos. Patou de novo, patou em casa hoje, o Papão. Joinville, 14º, 2. O Oeste é o 15º, 1 ponto. O Londrina, 16º, 1 ponto. Aí vem a rapaziada da zona de rebaixamento. O Paraná Clube, 17º, com 1 ponto. Tupi, 18º. Bragantino, 19º. Sampaio Correia, 20º. Essa galera ainda não marcou ponto, tá zerada ainda depois dessa segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A gente vai atualizando os resultados com vocês da Série B,
enquanto a gente bate papo aqui com os nossos comentaristas dessa vitória, né? Edmilson, que foi assim, o que aconteceu? Um passe de mágica, de repente o time termina o primeiro tempo muito pressionado pelo adversário, com o seu goleiro, no caso o Everson, fazendo milagres. E no segundo tempo, quem desligou, não, tá muito pressionado, tem torcedor que é assim, não quero ouvir esse jogo, que o time tá muito pressionado. Aí o cara liga o rádio agora, 3-0, como é que é isso? Tem explicação? Foi a inteligência do técnico Sérgio Soares, certo? Primeiro tempo o Ceará começou bem, jogou até metade do primeiro tempo bem, foi dominado a partir de então, obrigou o Everson a ser o grande jogador da partida, pelo menos daquele primeiro tempo, na minha concepção. No segundo tempo a gente chamava a atenção da falha de posicionamento do Ceará, o zagueiro que cobriria, o volante que cobriria ali pela direita, que na minha concepção particular, não sei se é assim que pensa o Sérgio Soares, teria que ser o volante Marino jogando para ali. E ele estava se mandando o Marino, não estava fazendo aquela cobertura. A gente chamava a atenção aqui, inteligentemente o Sérgio Soares lá dentro de campo notou também essa lacuna que acontecia lá em termos de marcação, de ocupação de espaço, corrigiu e aí igualou a coisa no segundo tempo. O segundo tempo foi absolutamente igual. Você lembra que o CRB teve duas oportunidades. Uma bola na trave pela direita, já do outro lado. Aquela falha do primeiro tempo não aconteceu. Não aconteceu. Uma segunda, também do mesmo lado, alguém bateu, o Everton fez uma grande defesa e parou por aí. E o Ceará, com isso, conseguiu aproveitar melhor o espaço e sai com uma grande vitória. Olha, Regis Melo, 3-0 pro Ceará. Se na outra partida de estreia do Ceará contra o Paysandu, as alterações não surtiram efeito, dessa vez surtiram efeito até demais positivamente. 2 jogadores que entraram, marcaram 2 gols que ajudaram o Ceará a vencer o time do CRB debaixo de muita pressão, né? O CRB foi 3-0, mas não foi fácil não. O CRB colocou na trave, pressionou o primeiro tempo quase que todo, e no segundo tempo também teve muita pressão para cima do Ceará. Depois do gol contra do Jussani, o Ceará mexeu, o CRB mexeu, mas aí o Ceará que levou vantagem. Você tem razão em falar que as alterações dessa vez fizeram toda a diferença. O Baraca não fez gol, mas consertou esse defeito que o Edmilson Maciel acaba de mencionar. Então foi muito importante para equilibrar o jogo. Depois do jogo equilibrado, teve aí, apesar de ter passado por 2 ou 3 lances perigosos contra, né, a favor do CRB, aquele cruzamento que quase resulta em gol lá do Gerson Magrão, mas o Ceará conseguiu também agredir, perdeu um gol aos 3 minutos com o Rafael Costa, cara a cara, ele não costuma perder esse tipo de gol, e teve sorte, né, no cruzamento do Thomas Bastos, do Jussani fazer o gol contra. Depois a partida continua equilibrada, mas o CRB já mais desorganizado, já sem tanta força ofensiva, já tinha feito algumas alterações que não surtiram o efeito desejado pelo treinador Mazzola, e Everton Páscoa, né, conseguiu aí fazer o gol, aproveitar uma oportunidade, ele que tão criticado foi na última partida, na minha opinião até de certo modo injustamente, ele sofreu algumas críticas, agora jogou na posição talvez que seja mais habituado, né, que de volante, e aproveitou ali sua estatura, fez o segundo gol. Depois recebeu aos 47, 48 minutos um outro presente, o Bill recebeu do zagueiro, que falhou, e o Bill cara a cara não desperdiçou, teve uma chance e fez. Isso é muito importante, Adriano, porque o saldo de gol do Ceará é melhor do que... fazendo a diferença agora. Fazendo a diferença, exato. Esse momento, né, é importante. O Atlético Goianiense, que é o segundo colocado, num confronto direto. Ele, com a vitória simples de 1-0, assume a segunda colocação. Exatamente, né? Por aí, Regis. Bem observado por você. O confronto direto da terça-feira entre Ceará e Atlético Goianiense, o Alvinegro vencendo, vai a 7 e o Atlético permanece com 6 pontos, fica atrás do Ceará. Então, e pelo saldo bom que tem, para roubar essa posição aí do Atlético, o Ceará depende dele na terça-feira, né? E agora o time Edmilson tá cheio de confiança. Depois dessa vitória de 3-0, né? Depois daquele derrapou aí, patinou na estreia, 2-2, não foi legal, mas depois desse 3-0, dá uma confiança no treinador, dá uma confiança também no grupo de atletas que passam a acreditar mais, né? Mas aquilo que a gente vem falando no Faixa Nobre, Série B não tem jogo fácil não, né? É verdade, Adriano, e tem o seguinte, dá uma certa moral pro Ceará. O Sérgio Soares, esse time do CRB, exatamente. Pois é, esse time do CRB, ele foi campeão alagoano. E o que ele vendeu o cara essa desclassificação pro Vasco lá no Rio de Janeiro. O Vasco não esperava fazer aquele golzinho aos 47 para não ir para as penalidades. Outro fator, venceu fora a primeira, também fora de casa, quer dizer, é um time que vinha com toda a moral. Vi jornais hoje pela internet
jogando com o time completo. Ele manteve o time que jogou contra o Vasco da Gama, porque acha que o entrosamento é importante. O Ceará precisava de uma grande vitória como essas, por quê? Porque o Sérgio Soares chegou tentando implantar a sua filosofia, mas essa é apenas a 5ª partida. Mas é a 5ª partida invicto. Quer dizer, o Sérgio Soares começa, eu digo que daqui a 2, 3 partidas você vai ter mais ou menos a cara do Ceará. Vão ver o comportamento do Ceará na terça-feira já, jogando em casa contra o Atlético, que é o líder. Quer dizer, o Ceará pode sair líder, pode até sair líder, porque se ganha vai para 7, mas tem os adversários também, que vão jogar, né? Tá certo? Então é rodada cheia na terça-feira. Foi um jogo, o resultado importantíssimo para o Ceará, para confirmar a boa fase, a 5ª partida do Sérgio Soares invicto, para confirmar a boa fase, a nova boa fase do time, e principalmente para dar mais personalidade a uma filosofia de jogo que foi implantada pelo Sérgio Soares, que é um time ofensivo, tá certo? Ele joga sem nenhum primeiro volante. O volante que ele faz jogar de primeiro é o Richardson. Ele tem uma saída de bola muito boa. Tudo isso ajuda muito na hora de fazer um time vencedor, e é isso que está pintando o Ceará. Quem sabe, depois de uma estreia claudicante, aqueles 2 gols tomados de forma inesperada, pode estar pintando aí uma grande campanha, e é muito bom você começar bem. Esse é o lance final aqui na 3FM 91,3, com a equipe Bola na Rede, depois da vitória alvinegra 3-0 no Rei Pelé. Você que pegou aí o barco andando, o Vozão venceu 3-0 o CRB lá no estádio Rei Pelé. J. Rômulo gritou aí 3 vezes o gol do Ceará, com o Jussani marcando contra, o Everton Páscoa e o Bill fechando a conta pro time alvinegro. Não abandone o seu extintor, ele pode salvar o seu veículo e a sua vida. Extintor por ABC apenas R$ 49,90. Obrigatório para transporte de passageiros ou cargas. Becrel, equipamentos contra incêndio. A Aurorense está com uma promoção em betoneiras, 400 litros por apenas R$ 2.290 em 5 vezes no cartão e garantia de 6 meses. 3484-5272. Primos Motopeças tem mais de 10 mil itens em peças para motos e pneus no atacado. Rua 24 de Maio, 1222. Flocão de milho tem que ser Coringa. Qualidade, preço e tradição. Vitalidade é Cuscuz Coringa. Pedidos 85 98802 8826. Shopping da Construção. Material de construção, hidráulico, luminárias e tintas. Silas Monguba 2751, próximo ao S. 3111-2700. Carneiro e Companhia, Gustavo Sampaio, 525, por trás da Secretaria de Segurança. Espetacular self-service sem peso, com mais de 40 opções, somente R$11,99. Colégio Cícero Nogueira. O Colégio Cícero Nogueira está conosco aqui no lance final, nos 91,3 da A3FM. É isso, um abraço aí para toda a galera do Colégio Cícero Nogueira, que está aí sempre educando gerações com valores. O professor Dilon, né? Professor Dilon, conselheiro, muito feliz com a vitória do Ceará. E abraço pro professor Dilon. Perfeito. Há 38 anos, o Colégio Cícero Nogueira, educando com valores. Do infantil ao ensino médio, o primeiro da região com um sistema de ensino de tempo integral. 3228-4107 é o contato do Colégio Cícero Nogueira. Domingão na 3 com Fábio Biola, de 9 ao meio-dia, todo domingo. Se liga aqui nos 91,3. Está procurando divisória ou forro de PVC? LC Montagens tem mais de 20 anos de experiência no mercado. Orçamento grátis, tudo no cartão 98777-2015. A Aurorense está com a promoção em betoneiras 400 litros por apenas R$ 2.290 em 5 vezes no cartão e garantia de 6 meses. 3484-5272. Confirmando aí o placar da Série B para você, a segunda rodada que já foi toda finalizada, hein? Teremos uma rodada cheia na terça-feira, mas a segunda rodada começou na terça-feira, com o Bragantino perdendo pro Luverdense, aquele jogo lá que teve apagão, teve problemas na iluminação do Estádio da Visão, mas o Luverdense levou a melhor com o gol de Hugo, que já vestiu a camisa do Ceará, marcando aos 32 do segundo tempo, fazendo 1-0 pro Luverdense em cima do Bragantino. O Náutico venceu o Vila Nova por 3-2 lá na Arena Pernambuco, com Matheus Miller, Rafael Pereira e Jefferson Nem pro Náutico e o Vandinho e o Roger descontando pro Vila Nova. E tivemos a sequência dessa rodada, a segunda, ontem, sexta-feira, com a vitória do Atlético Goianiense 1-0 em cima do Brasil de Pelotas, gol de Alisson.
O Goiás empatando com Londrina em 1-1 lá em Tubiara. O Wendel pro Goiás, veterano Wendel pro Goiás, e o Igor fez o gol do time do Londrina. Joinville e Criciúma foi 0-0 o clássico catarinense na Arena Joinville. Joinville que teve jogador expulso e tem o técnico Emerson Maria ameaçado já no cargo do comando técnico do time do Jack, lá o tricolor de Santa Catarina. Hoje tivemos o empate entre Paysandu e Oeste. Se o Papão comemorou o empate com o Ceará em 2-2, hoje não teve muito que comemorar, né? O Oeste saiu na frente com o Ricardo Bueno e Alexandro empatou pro Paysandu. O jogo foi lá no Mangueirão. Os jogos começaram às 4 horas da tarde, como Paysandu e Oeste, Avaí e Sampaio Correia, que terminou na ressacada com a vitória do Avaí 2-0 com gols de William e Tatá pro time lá do Avaí. O Vasco fez o dever de casa, deu pro gasto, né? Quem pensava que vinha uma nova goleada para cima do Tupi, não foi assim. Em São Januário, o Vasco venceu o Tupi por 1-0 com gol de Luan de cabeça. E tivemos um empate sem gols entre Paraná Clube e Bahia. O jogo que aconteceu na Vila Capanema. O Bahia venceu a primeira partida, mas jogando a primeira fora não conseguiu essa vitória. E o Paraná Clube continua sem vencer na Série B do Campeonato Brasileiro. Perdeu do Brasil de Pelotas na primeira rodada e agora empatou com o Bahia. E a vitória alvinegra, 3-0 em cima do CRB. O torcedor do Vozão, nesse sábado de futebol bola na rede, está comemorando aí a primeira vitória do seu time. Agora uma vitória que, digamos, que é boa e tudo, mas o Regis é uma vitória que tem que manter sempre o pezinho no chão, né? Não foi fácil. Quem olha o placar 3-0, o Ceará atropelou, passou por cima, tirou onda e vai ser assim. Nada disso, né, Adriano? Ou como alguns gostam de dizer, só que não, né? Na verdade foi um jogo difícil, como nós já falamos. Eu confesso que não esperava tanta dificuldade por parte da equipe do CRB. O CRB principalmente fez um primeiro tempo muito bom, com muitas chances claras de gols, né? E no segundo tempo a gente imaginava uma melhora, né, do Ceará, porque o Sérgio Soares é um ótimo treinador, um treinador muito bom, que conhece bem o elenco. Então, no jogo contra o Joinville, a gente percebeu que houve uma melhora do primeiro para o segundo. Pode ser, aliás, imaginávamos também que com o primeiro tempo tão ruim, ele poderia sim fazer alguma mexida, como fez. E o time melhorou, equilibrou o jogo e conseguiu aí fazer 3 gols, sair com um saldo bom, um saldo super positivo. Agora, Adriano, eu resumiria também, amigo ouvinte, essa vitória do Ceará com 2 palavras, né, muito utilizadas por um treinador chamado Paulo Autori. Acho que o time teve força mental. Também que eu posso traduzir ou entender por maturidade. O time soube sofrer a pressão, soube equilibrar o jogo e soube ser letal, aproveitar as oportunidades criadas, e até que ele não criou, né? Ou criou indiretamente com o gol contra do Jussani, que foi quem abriu aí o placar para o Ceará e possibilitou, né, esse 3-0. Parabéns à equipe do Ceará pelo segundo tempo, mas também deve sair com lições desse jogo. O time está tendo, em termos de resultados, bons resultados, né? Esse início de trabalho do Sérgio Soares, isso é importantíssimo, isso para um começo, para que você tenha tranquilidade para trabalhar. Mas a performance, né, o desempenho do time tem que começar a melhorar, principalmente nas próximas 2 rodadas, para que a gente comece a perceber o trabalho, né, para que fique evidenciado uma melhora, né, para que esse time possa de fato brigar por um acesso à Série A, Adriano. Olha só, no Twitter aqui, um abraço pro Paulo Alves, ele tá aqui conosco. Os 3 gols do Ceará não escondem as falhas da defesa. O Sérgio precisa melhorar essa defesa. A opinião do Paulo Alves, dá para concordar com ele? Não. Eu acho que o Ceará tem um sistema defensivo muito bom, principalmente para quem foca o jogo ofensivo, com o Cametá e o lateral esquerdo. 2 excelentes zagueiros. Agora você não pode jogar sem proteção. Você jogou no primeiro tempo sem proteção, quer dizer, o cara que deveria fazer aquela proteção ali como um primeiro volante, e é duro você jogar com 2 alas sem ter um primeiro volante, você ficava só com o Richardson, o mais solto, um pouquinho o Marino. Aí você expõe, ninguém se aguenta. É tanto que a gente reclamava isso aqui no intervalo. O Sérgio Soares, seu auxiliar, certamente vendo o jogo lá de cima, deu a dica para ele, como a gente viu pela TV, e aí ele foi e corrigiu. O problema não é que a zaga é ruim, não.
problema é de sistema defensivo. E aí entra a proteção dos volantes. Concordo com o Edmilson, com essa questão de sistema defensivo, mas não culpo também só os volantes. Eu incluo aí todo o time. São todos os jogadores. No futebol de intensidade ofensiva, essa proposta do Sérgio Soares precisa que todos participem da marcação. A começar pelo Rafael Costa, Serginho, Thomas. E eu acho que os três, principalmente, falharam um pouco nessa recomposição, nessa compactação. Você tem que, sem a bola, voltar, diminuir os espaços do adversário. Por isso que também sobrou tanto espaço para os atacantes e meio de campos da equipe do CRB. Concordo também com o Edmilson quando ele fala dos volantes. Faltou proteção, mas essa proteção começa não só ali no meio, mas desde o ataque, e todos têm que participar. É assim o futebol moderno, é assim que requer essa questão da intensidade, esse jeito de jogar do Sérgio Soares. Adriano. Tá certo. Outro assunto que eu queria ver com vocês aqui é a respeito do Vasco da Gama. Ele venceu outro jogo hoje. Ele está liderando a competição justamente pelo saldo de gols, que ele fez 4-0 no primeiro jogo contra o Sampaio Correia, e hoje esperava-se uma goleada do Vasco. Tem muita gente falando que o Vasco vai subir com o pé nas costas. Será que vai mesmo, hein? Porque, não sei não, a Série B é um campeonato muito complicado. O próprio Vasco subiu e não subiu com o pé nas costas da última vez. E agora muita gente arriscando falar que o Vasco, porque está com essa série de jogos invicto, hoje chegou ao número 29 de partidas sem perder, contando desde o ano passado, quando o Jorginho assumiu a equipe melhorou, e até compreendo e até creio que se tivesse chegado um pouquinho antes, o Vasco poderia não ter sido rebaixado. Mas será que com essa vitória hoje magra de 1-0 contra o Tupi, dá para esse Vasco subir com o pé nas costas, como muita gente acha que vai? Depende do conceito que você tem de pé nas costas. Não, quer dizer que vai atropelar todo mundo. Atropelar todo mundo não, mas que ele vai subir e deve ser o campeão com uma certa facilidade, eu acho que sim. Até pela capacidade de investimento. O Vasco recebe 100 e tanto. Mas com essa capacidade da última vez ele não foi, né? É verdade. Ele subiu em terceiro. Agora, hoje ele tem um time bom, e o principal do Vasco da Gama é ter o técnico que tem. Quem tem um técnico da competência do Jorginho, olha, o elenco do Fluminense é infinitamente mais caro do que o Vasco. O elenco do Flamengo é infinitamente mais caro do que o Vasco. E ele ganhou invicto. O que foi que mudou no Vasco da Gama, que caiu do ano passado? Mudou só o técnico. O elenco é praticamente o mesmo. Agora ele perdeu o Riascos. Tudo bem, era o artilheiro do time. Mas a tendência normal é o Vasco da Gama se sagrar campeão dessa Série B. Acho que uma vaga é deles. Não vai sair, vai perder jogo dentro de casa, fora de casa, porque são 38 rodadas. Acontece de tudo. Vai ter goleada fora, vai ter goleada em casa, vai perder fora, vai perder em casa. Tudo isso é dentro do normal. Aquela campanha dele de Série B, né? Ele tomou a goleada do Avaí de 5-0 em São Januário, e que culminou na queda daquele treinador que está parado hoje, o Adilson Batista. Quer dizer, não foi fácil. Realmente esse ano a coisa é bem diferente. O Vasco tá mais organizado. Não acredito que ele tome goleada de 5-0 em São Januário, não. Mas subir com o pé nas costas, como estão falando, eu não sei também. É o conceito de pé nas costas, né? Que você tem. Vai ganhar todo mundo, passar por cima? Não. Vai perder em casa, vai perder fora, vai empatar em casa, vai golear fora. Pode até não tomar goleada em casa. Isso aí já seria uma anomalia. Mas eu acho que ele é uma vaga do Vasco da Gama. Com certeza, Edmilson, uma vaga é do Vasco, e eu confesso que estava nesse grupo de pessoas que pensavam que o Vasco ia ter uma certa facilidade, mas 2 rodadas já dizem a gente que não vai ser bem assim. Vai ser muito do que falou Edmilson Maciel. Ele vai oscilar porque a competição é longa. Teve essa perda do Riascos, apesar de ter um Jorginho fora de campo e um Nenê, que acho que é a liderança também técnica dentro de campo, mas a Série B é muito longa, os times oscilam muito, e o Vasco vai subir sim, até com uma certa facilidade, mas não com a facilidade, com os pés nas costas. Vai subir com tranquilidade. Pronto, com tranquilidade, seria o termo correto. E se ele fizer por onde, ter essa tranquilidade. Na última vez não fez, como o Adriano aqui lembrou também. Agora é um contexto diferente. Está desde o dia 1º de novembro sem perder. E antes desse jogo que perdeu para o Fluminense no Brasileirão da Série A do ano passado, já tinha uma outra série invicta de 8 ou 9 jogos também dentro da Série A no segundo turno. Trabalho já fruto do Jorginho.
né? Então a gente sabe que uma vaga é do Vasco, mas não vai ser com a facilidade que a imprensa ou parte dela quer, porque o discurso do treinador e dos jogadores não é esse, é bem diferente. Muito bem, aqui é o lance final nos 91,3 da 3FM. A gente fala do Vasco porque vai ser adversário do Ceará também, nessa caminhada da Série B. Último jogo, né? Última rodada da primeira fase. Perfeito, né? Mas da segunda também. Exato. Vamos falar um pouco mais dessa vitória do Ceará, 3-0 em cima do CRB. O que nós podemos tirar de forma positiva do time, uma evolução já nesse quinto jogo. Você chamava atenção, são 5 jogos, né? Que já no comando técnico, a invencibilidade do próprio treinador no comando técnico, que é importante também, mas alguns avanços, deu para perceber algum avanço já nesse quinto jogo? Olha, você tem que levar em consideração que aqui, ali, acolá, em qualquer que seja o lugar, jogar em casa é uma coisa, jogar fora é outra, tá certo? Ganhar em casa, se você for atrás dele, você vai encontrar que 70% mais ou menos das vitórias dos clubes são em casa, tá certo? Porque em casa todo mundo canta de galo, essa que é a realidade, tá certo? E quando você tem uma vitória expressiva, numérica, como essa de hoje, diante de um time que vinha, de certa forma, assustando até. Qual torcedor lá em Alagoas, lá em Maceió, não acreditava que o CRB passava por cima? E de repente o Ceará dá uma guinada nessa história, nessa competição que vai ser cheia de surpresas. O Ceará venceu fora, vai vencer fora ainda, mas vai perder em casa, porque são 38 jogos. São, dessa forma, uma variável muito grande de situações. Agora, tem um fator psicológico que pesa muito, tá certo? O Ceará vinha de uma situação muito negativa, quando caiu o Lisca, fracassou no Campeonato Cearense, fracassou na Copa do Nordeste, e vinha com peso muito forte. A entrada do Sérgio Soares trouxe um ânimo muito grande. E uma das vantagens que o Sérgio tem é exatamente a conotação psicológica em cima dos jogadores. Ele sabe fazer os jogadores renderem aquilo que são capazes e muitas vezes até um pouquinho mais, aquele 101% que a gente fala algumas vezes. Então, uma vitória dessas dá moral, e num momento bom, porque empatou com o Paysandu em casa depois de vencer 2-0. Se perde hoje, e era até normal perder para o CRB, o torcedor não aceitaria, mas nessa competição, jogar fora de casa, ninguém pode achar que vai ganhar. Pode ganhar, como ganhou, mas não é certo, tá certo? Aliás, certo não existe nada no futebol, mas não é nem tão muito lógico, tá certo? O Ceará tem uma capacidade de investimento muito maior do que o CRB. Tem jogadores mais qualificados do que o CRB. E quando ganha uma partida dessas fora de casa, com um placar dessa forma, 3, certamente ganham principalmente o fator moral. Eu conversava aqui com o Regis, enquanto você passava o seu noticiário aí, e eu dizia para ele, e olha que o Tomás Baixo não jogou bem, e olha que o Serginho jogou razoável, não foi tão bem, e olha que o Felipe não jogou tão bem, tá certo? Olha que o Marino não jogou tão bem, e esses caras tendem a render muito mais jogando em casa. Por isso que o principal fator que o Sérgio Soares deve aproveitar dessa vitória é o fator psicológico, que nisso ele trabalha muito bem. É por aí, Regis? Concordo com o Edmilson, né? E eu também espero que ele tire lições dessa partida, como vem tirando das outras. Agora, Adriano, só um parêntese com relação a essa conta de jogos. No jogo contra o Resende, que foi numa terça, né? Na estreia, o trabalho do Sérgio Soares ainda ele tinha chegado há dias, há 3 dias mais ou menos. Porque ele comandou no final de semana lá em São Paulo o time, né? E chegou no outro dia. Na segunda-feira. Não deu um treino, né? Então, ele mesmo não deu um treino. Ele confiou na equipe dele, que preparou o time para esse jogo contra o Resende, e realmente o futebol não agradou, né? Mas não dá pra gente dizer que o Sérgio Soares trabalhou aquela equipe. Exato, né? Eu nem conto então como 5 partidas e 5 4 sob o comando do Sérgio Soares, de fato, com o tempo trabalhado, treinado, né? Com a filosofia dele. É por isso que eu digo que só vai aparecer a cara dele da 7ª para a 8ª partida. Essa é uma partida que ele não considera, que eu tô jogando para lá, para a 8ª.
mas está no caminho certo, né? Você construir um trabalho, iniciar um trabalho à base de vitórias, de resultados positivos, né? De invencibilidade, é sempre muito melhor do que sob pressão. Agora, Adriano, só um paralelo para o torcedor refletir. Futebol é assim mesmo. O time contra o Paysandu no sábado passado, na primeira rodada, jogou muito melhor, foi muito mais, teve um desempenho muito mais satisfatório do que o de hoje. Hoje ele sofreu muito, bola na trave, o Everson sendo herói, né, no primeiro tempo principalmente, defendendo bolas dificílimas, mas o time hoje ganhou de 3-0, na primeira rodada empatou de 2-2. Esse é o lance final, em nome de Madeireira Ceará, Compensados MDF, Madeiristas, Portas, Madeiras e Ferragens em geral. Castelo de Castro 1138, São Cristóvão 3269-6611, direção Nilcélio Alves. E Best, o seu caminho para o futuro, cursos técnicos para dar um upgrade na sua vida. 3022-0065, Zoom Jeans, o jeans que veste bem. Seja uma revendedora autorizada Zoom Jeans em todo o Brasil. Acessando o Instagram, @ZoomJeans12. Autopeças Colares, da compra a partir de R$1.000 em peças, ganha o extintor ABC. Temos grande promoção em baterias Moura, 3290-1277. Adrício, o maior lojão agropecuário do Norte e Nordeste. Fica na Avenida José Bastos, com telefone 3482-8000. Tem Adrício também na Mister Hall, 3235-6000, com atendimento veterinário para cães e gatos, com a doutora Lorena Rolim. Depósito Itaécio em Calcaia. Todo sábado tem promoção para você. Estrada Velha do Icaraí, próximo à rotatória, 3342-0502. Refresco Coringa, 10 deliciosos sabores. Refresco Coringa, o puro sabor da fruta. Pedidos 85-98802-8826. Não abandone seu extintor, ele pode salvar o seu veículo e a sua vida. Extintor por ABC apenas R$ 49,90. Obrigatório para transporte de passageiros ou cargas. Becrel, equipamentos contra incêndio. Um abraço aqui pro Marcos Lira, o Alessandro e a família Silva. Todo mundo torcedor do Vozão, aqui a galera que torce pro Vozão, participando aqui do lance final. Valdomiro Fontinelli, no São João do Tauape, está mais regular, mas ainda tem que melhorar. Boa noite a toda a equipe Bola na Rede. Ele fala que está mais regular, na opinião dele, mas ainda tem que melhorar, né? Opinião aqui do ouvinte, depois dessa vitória alvinegra. O Paulo Jorge está em Messejana, ele está perguntando aqui sobre Copa do Brasil, em que fase Ceará e Fortaleza poderiam se encontrar caso prossigam. A gente tem que ver aqui na tabela, a gente vai ver aqui e de repente a gente te diz aí depois. Bem, a terceira fase, né, é a última, depois vão pro sorteio, porque entram os times da Libertadores. É verdade, bem lembrado. Então agora não vai se pegar só lá se for numa eventual quartas de final ou semifinal. Muito difícil, muito improvável o encontro das duas. Joel de Calcaia, galera de Calcaia participando muito conosco aqui do Bola na Rede Zap. Que legal, hein? Que bacana, a galera de Calcaia dando essa fortalecida aqui na nossa interatividade. Rian André, do Parque Mandibura, Marquinhos RC, manda um alô pro bairro Filomena e para o seu pai, o senhor Aurélio. Dali Vozão, Marcos Lira, Celino Alves, do Bom Jardim, galera da Farra VIP conosco aqui também, o Alê do São Cristóvão, Thiago Gomes, César do Genipabu, em Calcaia, ó, a galera de Calcaia pintando aqui na área. Carlinhos e Elisângela de Maranguape, torcedores alvinegros. Johnny Alexandro, também no Bom Jardim. Alô pro Arthur Renan, da Cidade 2000. Galera do Edson Queiroz também bombando aqui, com Claudemir Souza. Quem tá conosco aqui também. Galera da Lagoa do Juvenal, interior de Maranguape. É o Leonardo, tá aqui conosco também. Infelizmente tem muita gente, a gente gostaria muito mesmo de falar o nome da rapaziada toda, Jorge Henrique da Parada do Futuro, mas é impossível. Júnior de Antônio Bezerra, ele é aquele pessimista, ele fala, essa vitória foi um aborto, o time não marca ninguém. É a opinião aqui do Júnior do Antônio Bezerra, que já participou com a gente também anteriormente. Marca ninguém, mas marca gol. Marca tá bom gols, demais, né? Que é importante, né? Gol é a alegria da galera no futebol. Vamos escolher o craque Bola na Rede? São 7 horas, né? Vamos então escolher o melhor jogador da partida. Ele foi o melhor. Ele fez a diferença no jogo. A partir de agora, os principais membros da equipe Bola na Rede escolhem e votam no craque Bola na Rede do jogo.
91,3 a 3 FM, a vitória do Vozão, a primeira da Série B do Campeonato Brasileiro, foi fora de casa, lá contra o CRB em Maceió, no estádio Rei Pelé. O Jotinha Rômulo trouxe as emoções dessa partida, narrou 3 gols do Vozão e agora ele vai escolher o craque bola na rede, assim como também vai dar a sua opinião. E aí, Jota, pra você, o craque bola na rede? Everson, pelas 5 defesas que fez no primeiro tempo, foram importantes as defesas. Everson, craque do jogo. Valeu, Jotinha, abraço pra você. Terça-feira tem mais, hein? 7h15 tem o Vozão enfrentando o Atlético Goianiense. Valeu, boa noite. Valeu, J. Rômulo, narrando aí 3 gols do Ceará na vitória do Vozão. Vamos com o Regis Melo, pra você o craque bola na rede, Regis. Sem sombra de dúvidas, principalmente pelo primeiro tempo que fez, por ter salvado o time várias vezes, o Everson foi quem melhor apareceu na partida. O Everson é o craque bola na rede. Será que vamos ter aí uma unanimidade? Vamos com Edmilson Maciel. E aí, Edmilson, pra você o craque bola na rede? Pra mim, quem mais se aproximou do Everson, mas muito longe ainda, foi o Antônio Carlos, com uma partida perfeita, tá certo? Mas o Everson foi acima da média, acima do normal, que não vem os turcos, né? Turcos, é? Pois é, que não vem os turcos, porque se virem sondando esse jogo aí, a área. Aí, amigo, vai embora o nosso goleiraço. Tá certo, então, o Everson, craque bola na rede pro Edmilson Maciel. O Rodrigo Cavalcante no campo de jogo, ele também vai escolher o craque bola na rede. Adriano, o craque bola na rede, incontestavelmente o Everson. E repassando informações sobre o Ceará, a delegação alvinegra retorna neste domingo, se reapresenta na segunda-feira pela manhã e aí encerra os preparativos para a partida da próxima terça-feira, às 7h15 da noite, contra o Atlético Goianiense. Os ingressos já estão à venda nas lojas oficiais do clube, R$30 o preço de inteira superior e uma parte do setor inferior central também será liberado por esse mesmo valor. O Ceará, que negocia as contratações do meio-campista Wesley e do atacante Neto Berola. Esses 2 jogadores pertencem à equipe do Atlético Mineiro. O gerente de futebol da equipe do Ceará, o Carlos Quila, foi a Belo Horizonte, foi à sede do Atlético Mineiro, conversou com a presidência do clube, fechou uma conversa em aberto. A situação será resolvida no decorrer desta semana, mas os jogadores que interessam ao Ceará, que o Ceará deseja ter por empréstimo no decorrer da temporada 2016, é o meio Wesley, conhecido, já passou por aqui no futebol cearense pelo próprio Ceará, e o atacante Neto Berola, ele que estava no Santos, jogou o Campeonato Paulista pelo Santos e agora retorna de empréstimo junto à equipe do Atlético Mineiro. O zagueiro que o Ceará também tem interesse é o Luciano Castan, mas esse é um jogador que tem uma situação um pouco mais complicada em situação de negociação, mas o técnico Sérgio Soares está intervindo na negociação para ver se consegue terminar ela com um final feliz e o jogador chegando em Porangabuçu. Portanto, esses 3 jogadores, Luciano Castan, o meia Wesley e o atacante Neto Berola, são jogadores que interessam ao Ceará e que o clube busca a negociação. E repetindo, craque bola na rede, sem sombra de dúvidas, o goleiro Everson, que interviu 6 ou 7 vezes e deu o resultado, pelo menos a garantia do 0 no placar do Ceará. E no ataque, a efetividade alvinegra fez valer. O time do CRB teve espaço, mas o que vale é a efetividade, é bola na rede. E a equipe bola na rede trouxe a emoção, trouxe a vitória do alvinegro de Porangabuçu, Adriano. Valeu, o Rodrigo Cavalcante. Então, por unanimidade, o Everson, o goleiraço alvinegro, defendeu bem no primeiro tempo, evitando aí que o Ceará pudesse levar para o intervalo uma derrota, mas não levou, foi 0-0 e depois, no segundo tempo, o alvinegro fez 3-0 e completou, aliás, e fez a sua primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. O alvinegro hoje é 3º colocado, está atrás de Atlético Goianiense, que é o 2º com 6 pontos, e o primeiro, o líder, é o Vasco da Gama, que no saldo de gols lidera também 6 pontos. Bonito alvinegro. É o 3º colocado, tá no G4 hoje. É pensar em manter isso na terça-feira contra o Atlético Goianiense. Série A do Campeonato Brasileiro, Fluminense e Santa Cruz vão jogando, empatando no Raulino Oliveira 0-0. Abraço pro Rodrigo Cavalcante, bom final de semana para ele, e ele volta segunda-feira no Faixa Nobre do Esporte. Galera, você que acompanhou aqui o trabalho da equipe Bola na Rede, vai terminando aqui, mas a gente promete voltar
segunda-feira no Faixa Nobre do Esporte, com muito mais novidades pra você. Aliás, Faixa Nobre não, tô ficando maluco, porque segunda-feira tem futebol bola na rede, é a estreia do Leão na Série C do Campeonato Brasileiro, 8 horas da noite, na hora do Faixa Nobre, aquele encontro que você tem sempre conosco aqui, de segunda a sexta, de 8 às 9 da noite, você vai continuar conosco aqui, porque teremos futebol bola na rede, segunda-feira, 8 horas da noite, Kleber Tubarão narrando a estreia do Leão no Castelão, com portões fechados para a torcida, mas o Leão estreia contra o River de Teresina. Tem um jogo hoje, que está começando agora, pela Série C do Campeonato Brasileiro do Grupo do Fortaleza. O Clube do Remo estreando na Série C fora de casa, visitando o Cuiabá, treinado pelo cearense Flávio Araújo. Cuiabá e Remo estão jogando na Arena Pantanal e vão empatando em 0-0. Mas o encontro marcado é segunda-feira com o Leão e River do Piauí, 8 da noite, aqui em 91,3, no som da 3FM, parceria radioartilheiro.com.br. E tá começando o sábado, hein, galera? A noite de sábado tá começando e a gente vai desejando aí um excelente final de semana pra você. Tem a galera do Clube do Samba amanhã, a partir de 1h da tarde, hein? 1h da tarde tem a galera do Clube do Samba e a gente deixa você aí com bom gosto pra rodopiar e já pra entrar no clima do Clube do Samba. Elton Torres e Bira Presidente. Essa rapaziada amanhã, a partir de 1h da tarde, no som da 3FM. Valeu demais, galera! 91,3, sua rádio com emoção. Sorria com a 3FM. A 3